Meus pais me humilharam no meio de todos os familiares, dizendo que eu era um fracassado e uma decepção, e que o meu irmão era o único que deu certo. Então mostrei algo que fez eles calarem a boca. Desde que me entendo por gente, sempre soube que havia algo errado. Meu irmão Lucas era a estrela da casa, o menino de ouro, o milagre que meus pais tanto ostentavam. Já eu era o acidente, o erro que eles toleravam por obrigação. Cresci escutando que eu deveria ser mais como ele. Lucas tirava um 7 e ganhava presente. Eu tirava 9 e escutava. Fez mais que sua obrigação. Na escola, minha mãe nunca ia às reuniões comigo. Sempre inventava uma desculpa. Trabalho demais. Dor de cabeça. Seu pai vai. Mas para Lucas, ela faltava o dia inteiro no emprego só para estar lá, sorrindo como se fosse a mãe do ano. Eu era invisível até quando tentava ser visto. Quando entrei no time de vôlei, ninguém apareceu no meu primeiro jogo. Quando Lucas entrou na banda da escola, fizeram festa, compraram um uniforme novo, convidaram os vizinhos. Aos 12 anos, ouvi meu pai dizer para minha tia no telefone: "Só o Lucas vai dar orgulho para essa família. O outro? Bom, a gente tenta lidar." Eu estava no corredor, com um trabalho de ciências nas mãos, louco para mostrar meu primeiro 10. Voltei pro quarto sem dizer nada. Que orgulho eu poderia dar a alguém que já me considerava um fardo? Na adolescência, as coisas pioraram. Comecei a me destacar nos estudos, mas nunca foi o suficiente. Ganhei uma bolsa parcial para um curso técnico. "Ah, mas o Lucas vai fazer engenharia numa federal", disseram. Tentei meu primeiro estágio e ouvi de minha mãe: "Você devia agradecer por ainda morar aqui. Se fosse para depender de você, estaríamos passando fome." Passei a comer calado, dormir cedo, evitar conversas. Cada palavra virava arma. Certa vez cometi o erro de dizer que sonhava em morar sozinho um dia. Meu pai soltou uma gargalhada tão debochada que até hoje ecoa na minha memória. "Você? Sozinho? Vai morrer de fome no primeiro mês. Se não for o Lucas para te ajudar, você vira mendigo." Ninguém nunca me perguntou como eu estava. Nunca quiseram saber meus planos, meus gostos, meus medos. Quando ficava doente, era frescura. Quando chorava, era drama. Quando calava, era grosseria. E o Lucas? Ah, ele podia errar, mentir, quebrar regras, bater o carro. Tudo era perdoado com um sorriso. Com um "ele é jovem, está aprendendo." Aos 18 tentei sair de casa. Arrumei um emprego simples num escritório e um quartinho minúsculo numa pensão. Quando contei, minha mãe chorou como se eu tivesse matado alguém. Disse que eu estava abandonando a família, que era ingrato, que só pensava em mim. Meu pai disse que eu ia voltar com o rabo entre as pernas em 3 meses. O Lucas só riu, como sempre fazia quando algo me feria. Durou 2 meses. A pensão era infestada de baratas. O chefe abusava da boa vontade de estagiários, e meu salário mal dava para comprar comida. Voltei para casa cabisbaixo. Eles adoraram. Meu pai soltou um "eu avisei" antes mesmo de eu atravessar a porta. Minha mãe fez questão de espalhar para toda a família no almoço de domingo que o pobrezinho não durou nem 3 meses no mundo real. Foi nesse almoço que, pela primeira vez, me chamaram de fracassado em voz alta, na frente de todos. Minha avó tentou me defender, mas foi interrompida por meu pai. "Mãe, não passa a mão na cabeça dele. A realidade é dura e ele precisa ouvir. Esse aí nunca vai sair do lugar." Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não dei esse gosto a eles. Comi em silêncio e saí antes da sobremesa. Comecei a guardar tudo. Cada palavra, cada olhar de desprezo, cada gesto de rejeição. Era como se minha existência fosse uma dívida que nunca poderia pagar. Trabalhei duro em silêncio. Estudava à noite, fazia bicos aos fins de semana. Enquanto Lucas pulava de curso em curso, de namoro em namoro sendo sustentado, eu subia degrau por degrau, sangrando por dentro, mas seguindo. E foi aí que, anos depois, recebi um convite para mais um grande almoço em família. Já não morava mais com eles, graças a um esforço quase sobre-humano. Estava melhor financeiramente, mas fingia estar na mesma para não levantar suspeitas. Nesse dia, algo dentro de mim dizia que seria diferente. Levei minha velha pasta de couro, dentro dela um envelope. Um envelope que daria início ao fim. O almoço de família estava no mesmo tom de sempre. Os holofotes em cima do Lucas. Meu irmão havia conseguido um cargo incrível. Graças a um contato do meu pai, uma vaga arranjada. Como sempre foi. Todos batiam palmas, brindavam, elogiavam. Eu, como de costume, fui praticamente ignorado. Só perguntavam: "Tá trabalhando ainda naquele lugarzinho, né?" Com desdém disfarçado de interesse. Eu sorria, calmamente, esperando. Minha mãe fez um brinde. Dedicou a Lucas. Meu pai aproveitou para soltar mais uma pérola. "Nem todos aqui têm o que comemorar. Mas pelo menos temos um filho que deu certo." As risadas foram altas. Minhas mãos tremiam sob a mesa.
não de raiva, de antecipação. Foi então que tirei a pasta do lado da cadeira. Abri lentamente e coloquei o envelope branco sobre a mesa, empurrando na direção dos meus pais. Acho que está na hora de vocês verem isso, disse num tom tranquilo. Minha mãe pegou o envelope, meio confusa. Meu pai tirou os papéis e começou a ler. No início, a expressão era de desinteresse, mas à medida que os olhos corriam pelas linhas, a cor de seus rostos foi mudando. Minha mãe franziu a testa. Meu pai arregalou os olhos. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos perceberam a mudança de clima. Isso é verdade? Minha mãe gaguejou. Cada palavra, respondi. E cada número também. O envelope continha documentos, extratos bancários, registros de empresa, escritura de um imóvel e um contrato com uma multinacional. Tudo em meu nome. Eu havia construído meu próprio negócio do zero. Não só estava bem, como era dono de uma empresa sólida, lucrativa e em expansão. Nos últimos 2 anos, meu faturamento superou 6 dígitos. Eu, o fracassado, tinha vencido. E escondi isso deles porque sabia o tipo de sangue que corria nas veias da minha família. Meu pai soltou o papel como se queimasse. Por que esconder isso da gente? Ele perguntou mais ofendido do que orgulhoso. Porque vocês nunca se importaram, respondi. E porque agora vai começar o que vocês realmente merecem. Vi o pânico se instalar nos olhos da minha mãe. Como assim? Cruzei os braços. Vocês me humilharam por anos, me diminuíram, me fizeram acreditar que eu era inútil. Vocês construíram o ego do Lucas com tijolos feitos do meu sangue. E agora? Agora vocês vão pagar cada centavo de dor que me causaram. Isso é ridículo, disse Lucas rindo nervoso. Tá se achando o vingador agora? Olhei direto nos olhos dele. Ridículo é um adulto mimado, sustentado pelos pais aos 32 anos, se achando o centro do universo. Mas não se preocupe, maninho. Você também vai sentir a queda. Me levantei. Peguei a pasta. Esse foi o último almoço que fui convidado como escada pro ego de vocês. Da próxima vez que ouvirem meu nome, será através de um advogado. E saí, deixando o silêncio mais ensurdecedor do que qualquer grito. Naquela noite comecei os primeiros passos da minha vingança. Tinha planejado tudo em segredo nos últimos meses. Minuciosamente, com paciência. Sabia de cada dívida que meus pais escondiam, cada favor que deviam, cada contato influente que usavam para limpar a imagem do Lucas. Sabia do falso currículo, que ele enviou para a empresa onde foi indicado, e que tudo aquilo era uma farsa montada por meu pai para fingir sucesso. Comecei ligando para essa empresa do Lucas, anonimamente, claro, enviando documentos que provavam que o diploma dele era falsificado, comprado online, e-mails falsos usados para preencher requisitos. Uma semana depois, ele foi dispensado discretamente, por cortes internos. Mas eu sabia. Eles sabiam. A segunda parte foi com meu pai. Ele mantinha negócios paralelos em nome de terceiros, inclusive um com um amigo antigo que devia favores a mim, e não a ele. Bastou uma conversa para que alguns documentos aparecessem e fossem enviados ao setor de fiscalização local. Em menos de um mês, uma investigação começou a cercá-lo. Minha mãe sustentava uma pose de moralista. Era membro de um grupo religioso, pregava sobre honestidade e família, mas eu sabia que desviava doações para fins pessoais. Também sabia quem descobriu isso. E quem poderia provar. Bastaram 3 conversas. 3. E o escândalo começou a circular em mensagens anônimas entre os membros do grupo. Eles tentaram me ligar. Mandaram mensagens. Primeiro em tom de surpresa. Depois de súplica. Por fim, de ameaça. Ignorei todas. Era só o começo. Curta, comente e adicione aos favoritos para a parte 2.